Muito boa noite. Se há períodos que nos apaixonam, o século XVIII é um desses períodos, uma época de charneira, uma época de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E se há figuras que marcaram o século XVIII em Portugal, e eu diria mesmo muito mais, de uma forma mais vasta, a história portuguesa, é o Marquês de Pombal. Sem dúvida que é das figuras sobre as quais mais se escreveu. Uma figura apaixonante que muitos adoram e outros detestam profundamente. Um verdadeiro mito. E como nos tínhamos proposto falar de mitos e tentá-los desmistificar, bom, é essa a razão, porque neste programa iremos analisar um pouco a figura real do ministro de Dom José e no próximo programa iremos ver como é que foi tratada ao longo dos tempos esta figura para se tornar num mito. Estamos nos meados do século XVIII, tinha morrido Dom João V e com a sua morte encerrava-se um período de bastante riqueza em Portugal. A segunda metade do século XVIII será marcada pelo reinado de Dom José e de Dona Maria, depois a sua filha, e é um período que já não será de vacas gordas como foi o reinado de Dom João V, porque o ouro do Brasil começa a chegar muito menos a Portugal. Há necessidade de tomar medidas e é pensando certamente dessa forma que Dom José vai convidar Sebastião José de Carvalho e Melo para ser aquilo que nós hoje diríamos ser o seu primeiro-ministro. Não era uma figura das mais brilhantes a nível da nobreza portuguesa. Ele era nobre, evidentemente, mas não era das famílias, enfim, mais afortunadas. Tinha tido uma carreira diplomática na Áustria e, igualmente, na Inglaterra. E quando começa a sua governação, há dois fenómenos que vão marcar indelevelmente. Um deles, o terremoto de Lisboa. Estamos em 1755 e creio que todos têm a noção que no 1º de novembro de 1755 Lisboa é assolada por um terremoto, por um maremoto, aquilo que nós hoje diríamos um tsunami, que vai destruir a maior parte da cidade e o que não é destruído é incendiado por fogos que se lhe sucedem. E, claro, a zona mais destruída é a zona mais próxima do Tejo, mais exposta ao tsunami. E há necessidade de reconstruir a Baixa Pombalina. E é interessante nós vermos que tudo foi pensado em termos de futuro. É um novo urbanismo que se vai implantar, ruas perpendiculares, ruas que para a segunda metade do século XVIII são ruas bastante largas, estava-se a construir uma cidade moderna neste coração de Lisboa e há uma novidade que é o facto das casas serem perfeitamente standardizadas. Têm todas, ao nível do resto do chão, ao nível do primeiro andar, o mesmo modelo de janelas, as mansardas, a construção antissísmica vai, de facto, ser reconhecido, quer nacional, quer internacionalmente, a reconstrução de Lisboa como algo de espetacular e por trás está a figura do Marquês de Pombal. Logo de seguida, 3 anos depois, vai haver um atentado contra Dom José, o rei sai relativamente ileso e quem vão ser considerados os responsáveis? Exatamente pessoas ligadas à família dos Távoras, ou seja, dos Duques de Aveiro, uma das principais famílias da nobreza portuguesa e, igualmente, os jesuítas.
Independentemente se houve ou não atentado, porque há algumas dúvidas, o que é certo é que a perseguição que é feita aos távoras, os távoras vão ser torturados, vão ser mortos publicamente, são cenas de uma violência incrível que vão marcar, mas que irão ser sublinhadas sobretudo mais tarde, porque na altura, bom, sacrificavam-se as pessoas condenadas à morte de uma forma terrível. Lembremos, por exemplo, dos autos de fé que se faziam. Os jesuítas são expulsos do país. Porquê? Porque é que vai haver estas medidas? Nós temos que ver que, de um lado, existe o absolutismo tradicional, em que o rei é, sem dúvida, a grande figura, mas em que as famílias importantes têm a sua palavra a dizer, tinha sido até aí, e há uma nova forma política que tinha surgido na França no tempo de Luís XIII e, sobretudo, Luís XIV, o despotismo iluminado que o Marquês de Pombal defende e que é a ideia de que a principal figura do Estado é o rei e todos os outros são iguais para obedecer. E, portanto, as grandes figuras da nobreza, do clero, têm de obedecer. Simultaneamente, o Marquês de Pombal entende que é necessário renovar por completo a estrutura económica do país, é necessário desenvolver a indústria, é necessário criar companhias estatais, é necessário implantar um mercantilismo e criam-se, enfim, as mais diversas fábricas de louça, de chapéus, de vidros, mas por trás de tudo isto está sobretudo uma burguesia e mesmo os cristãos novos que têm algum apoio do Marquês de Pombal. Logicamente, a grande nobreza detesta solenemente o Marquês de Pombal e o castigo infligido aos távoras pretende ser exemplar. Com a necessidade de criação de companhias, com a necessidade de desenvolvimento do comércio, da indústria, o Marquês de Pombal tem a noção que isto só se pode fazer se houver uma reforma do ensino. E para reformar o ensino, há que mudar os professores. E quem era a elite cultural até esta altura era a Companhia de Jesus, os jesuítas. Uma classe extraordinariamente culta, só que voltada fundamentalmente para a filosofia, para a teologia, e o que ele pretende é exatamente modificar para um ensino muito mais experimental, muito mais ligado à observação científica, às matemáticas, e daí a criação, a reforma da Universidade de Coimbra e o facto de fechar a Universidade de Évora. Quando morrer Dom José, o Marquês de Pombal cai em desgraça. Vai-se retirar para Pombal, onde vai viver os últimos 5 anos da sua vida. É acusado de corrupção, de aproveitar os dinheiros públicos, mas nunca se chega verdadeiramente a provar que ele seja efetivamente responsável desses crimes. Mas vai-se formar depois um verdadeiro mito em torno do Marquês de Pombal. E é sobre ele que iremos falar no próximo Palavra Puxa Palavra.